Passamos a palavra agora à senhora Paula Marisa, especialista em supervisão escolar e orientação educacional, professora em Canoas, Rio Grande do Sul. Muito obrigada. Tá ligado? Boa tarde a todos os presentes. Eu me sinto muito honrada de poder estar aqui apresentando as minhas ideias. E no momento em que eu fui convidada para estar aqui, eu comecei a preparar um discurso para falar para vocês, e eu acabei me deparando com 100 tópicos importantes que eu deveria abordar aqui. Mas como me informaram que eu tenho uma limitação de tempo de apenas 20 minutos, eu achei de bom tom diminuir um pouco, de maneira que eu vou apresentar aqui apenas 95 tópicos. Eu vou começar comentando os meus antecessores aqui na mesa, um comentário do vereador Fernando Borges, aqui do lado, que falou que professores são pressionados a pedir demissão. Eu ainda não me apresentei, mas eu sou professora da Rede Pública de Canoas, e isto já aconteceu comigo no momento em que eu fui trancada numa sala na Secretaria da Educação, trancada à chave, com 5 pessoas que exigiram que eu pedisse a minha demissão, justamente por não concordar que os pais... não foi nem não concordar com uma aula, foi não concordar que os pais fossem avisados que haveria essa aula, né? Dito isto, eu gostaria de comentar um pouquinho as palavras da minha colega Janete. Ela falou aqui, citou uma frase do nosso patrono da educação, que eu acho muito interessante, inclusive eu já citei essa frase várias vezes, que diz: ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Se assim fosse, nós não precisaríamos de escolas, bastava largar as crianças no pátio e elas se educariam entre si, mediatizadas pelo mundo. Paulo Freire comete alguns erros bem grosseiros. Eu já li os livros dele, e eu vou citar, inclusive, mais uma outra frase dele aqui, dessa vez da Pedagogia da Autonomia, que diz o seguinte: se há algo que os educandos brasileiros precisam saber desde a mais tenra idade, é que a luta em favor do respeito dos educadores e a educação inclui a briga por salários menos imorais. É um dever irrecusável e não só um direito deles. Ou seja, a nossa colega apenas está reproduzindo o que ensinaram a ela na faculdade, justamente porque nós não temos pluralismo de ideia e os meus colegas não conhecem outra metodologia a não ser o socioconstrutivismo, que faz, sim, da sala de aula um palanque político. Quanto à doutrinação, doutrinação não é apresentar apenas um lado. Doutrinação, nas nossas escolas, já passou do estágio de doutrinação. Está no estágio de lavagem cerebral, onde não se esclarece ao aluno a ideia socialista que se está passando e se apresenta aquilo como uma verdade absoluta. Não se apresenta nenhum outro contexto, nenhuma outra realidade. Apenas se apresenta aquele lado do discurso e nenhum outro. Dito isto, eu posso começar os 95 tópicos que eu falei para vocês. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer pelo convite para participar desse debate. Sinto-me honrada por ter a oportunidade de apresentar os meus argumentos em favor do Escola Sem Partido, e eu não irei me prolongar muito nos cumprimentos e agradecimentos devido ao escasso tempo. Já comentei com vocês. Quem fala hoje aqui neste microfone não é uma pessoa que apenas viveu na pele a doutrinação escolar, e sim uma especialista na área da educação. Sim, eu sou professora e apoio o projeto Escola Sem Partido. Então, nessa condição de especialista, irei adotar uma abordagem um pouquinho mais técnica no meu discurso. Eu acho interessante esse debate também acerca da constitucionalidade de um projeto que visa nada mais do que uma placa informando os direitos dos alunos e suas famílias. Antes mesmo de tal questionamento, eu quero saber a quem interessa que pessoas não conheçam os seus direitos. Por que uma placa que informa direitos é assim tão ameaçadora? E para quem não conhece a placa, ela está ali.
Venho acompanhando o debate feito nas audiências públicas e vi que meus antecessores aqui nessa mesa já comprovaram por diversos meios que existe, sim, uma doutrinação. Dessa forma, não irei usar meu tempo aqui para comprovar a existência de uma doutrinação que está escancarada diante dos olhos de todo o país. Partindo do ponto que existe sim uma pesada, insistente e maliciosa doutrinação nas salas de aula, irei rebater alguns dos principais argumentos dos opositores ao projeto de lei. O de que o professor não tem tanta influência assim sobre seus alunos e o de que, caso o projeto seja aprovado, não haverá mais pluralismo de ideias e diversidade na escola. E então, será mesmo que o professor tem poder de influência sobre seus alunos? Será que os discentes são capazes de ter opiniões próprias livres de qualquer influência de seus mestres? Acredito que haja um consenso quando falamos da influência do professor sobre os alunos da educação infantil e do ensino fundamental. É evidente que crianças são altamente influenciáveis, tanto que até a publicidade voltada para este público é proibida em nosso país pela Resolução 163 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA. E a pergunta que eu gostaria de deixar para a reflexão de Vossas Excelências é a seguinte: se uma propaganda na televisão tem o poder de influenciar crianças e adolescentes, qual não é o poder de influência de um professor com o qual elas mantêm um relacionamento muito mais profundo? E também do conhecimento de todos os meus colegas da área da educação, ou pelo menos deveria ser, uma vez que Piaget tem muitas publicações sobre esse tema, que as crianças aprendem também pelo processo de imitação. Corroborando com estas teorias, temos também a descoberta dos neurônios espelhos na década de 90. Não irei aqui me aprofundar muito sobre este tema, mas, para a melhor compreensão de Vossas Excelências, irei explicar o que isso significa de forma bem superficial mesmo, tá? 2 linhas. Quando executamos alguma ação, como, por exemplo, andar de bicicleta, certas partes do nosso cérebro são ativadas. Pesquisadores descobriram que as mesmas áreas são ativadas quando vemos alguém andando de bicicleta, ou quando assistimos um vídeo de alguém andando de bicicleta, ou quando, neste momento, eu estou falando para vocês sobre andar de bicicleta. Essa área do cérebro de vocês está sendo ativada. Isso não é a minha opinião, não é o que eu acho, são pesquisas que mostram isso. Basta vocês fazerem uma breve pesquisa para achar isso na internet. Então, sabendo disso, nós conseguimos compreender um pouco melhor quando, por exemplo, após assistir um filme de cowboy, crianças saem no pátio da escola brincando de cowboy. Ou então, após assistirem a um jogo da seleção, crianças saem imediatamente e vão jogar futebol. É comum, todo mundo já observou isso, eu acho. E agora mais uma pergunta para reflexão. Vocês já notaram que essa é a minha metodologia de ensino preferida, né? Eu gosto de fazer perguntas. O que nos faria pensar que, após assistirem a um vídeo com um beijo na boca, seja ele homo ou heterossexual, as crianças não iriam querer reproduzir exatamente o que acabaram de assistir? Vale para uma coisa, mas não vale para outra? Agora eu irei aqui abordar de forma mais específica a influência do professor sobre seus alunos, sejam eles crianças, adolescentes ou até mesmo adultos. É do conhecimento de todos os estudiosos da psicologia humana que nós somos, sim, influenciados de diversas formas. Existe, inclusive, um ramo da psicologia que estuda técnicas de manipulação mental. Devido à minha limitação de tempo, mais uma vez o tempo, não poderei detalhar profundamente este assunto. Caso seja do interesse de alguém saber mais sobre isso, eu recomendo fortemente o livro Maquiavel Pedagogo, do Pascal Bernardin. A primeira delas que eu gostaria de analisar aqui é justamente a submissão à autoridade. Uma experiência realizada por Stanley Milgram demonstra claramente que a figura de autoridade tem, sim, uma grande influência no comportamento das pessoas. Essa experiência foi realizada com 300 mil pessoas de diversos países, todos adultos.
Basicamente, o experimento envolvia 3 pessoas. Um pesquisador, um suposto aluno, que era colaborador da experiência, e o professor, que era o alvo da observação nessa experiência aqui. Dessa forma, o pesquisador e o aluno sabiam que o objetivo da experiência era analisar o comportamento do professor, e apenas o professor achava que o objeto do experimento era avaliar o impacto de castigos na aprendizagem do suposto aluno. O professor deveria mostrar uma extensa lista de palavras e, em seguida, testar sua memória. Caso o aluno errasse, o professor deveria puni-lo com descargas elétricas que eram aplicadas quando o professor apertava um botão. Então, se o aluno errava a palavra, o professor apertava um botão e, supostamente, o aluno recebia um choque. Só que o professor não sabia que ele não estava recebendo esse choque. A cada erro do aluno, as descargas ficavam mais intensas. O aluno simulava reações de sofrimento, como, por exemplo, gritos de agonia. Então, imaginem a cena. O professor apertava o botão e o aluno gritava de agonia porque tinha recebido o choque. Essa é a cena do experimento. Quando o professor esboçava alguma intenção de parar com o experimento, automaticamente o pesquisador incentivava-o a continuar com frases como, por exemplo, é absolutamente essencial que você continue. Após a 5ª objeção do professor, o experimento era encerrado. Aqui, neste caso, a figura da autoridade era exercida pelo pesquisador. Então, a autoridade aqui era o pesquisador. O professor era o a ser observado, como se fizesse o papel do aluno em sala de aula. Resultado da pesquisa. Mais de 60% dos professores levaram a experiência até o final, mesmo convencidos de que estão realmente administrando correntes de 450 volts. Em alguns países, a taxa chega a alcançar 85%. É preciso lembrar que a experiência é extremamente penosa para os professores e que eles vivenciam uma forte pressão psicológica, mas seguem, não obstante, até o fim. Se o pesquisador se afasta ou deixa o local, o professor logo diminui a voltagem das descargas. E, finalmente, e o que mais chama atenção, nenhum professor tenta deter a experiência ou denunciar o pesquisador. Este experimento mostra de maneira muito clara que, sim, mesmo adultos, quando estão diante de uma figura que representa autoridade, acabam fazendo coisas que normalmente não fariam se não tivessem sido influenciados. Passemos agora para a dissonância cognitiva. Essa teoria foi elaborada em 1957 por Festinger. Dissonância cognitiva, basicamente, é a contradição entre 2 elementos do psiquismo de um indivíduo, sejam eles valor, sentimento, opinião, etc. A experiência prova que um indivíduo, numa situação de dissonância cognitiva, apresentará forte tendência a reorganizar seu psiquismo a fim de reduzi-la. Em particular, se um indivíduo é levado a cometer publicamente na sala de aula, por exemplo, ou frequentemente ao longo do curso, um ato de contradição com seus valores, sua tendência será de modificar tais valores para diminuir a tensão que lhe oprime. Colocando isso na prática do cotidiano escolar, que eu gosto muito da prática. Quando um aluno, em casa, aprende que ser empresário é algo bom, até porque tudo que a sua família tem conseguido foi através do esforço do seu pai, que tem um pequeno comércio no bairro, chega na escola e é obrigado pelo professor a fazer aqueles trabalhinhos inocentes, um cartaz ou uma apresentação oral falando sobre como o capitalismo é algo assim tão horrível, a tendência é de que este aluno passe a ver o seu pai como alguém que está fazendo coisas horríveis para ganhar dinheiro. Muito provavelmente este jovem comece a apresentar, inclusive, comportamentos agressivos com relação à sua família. O mesmo acontece com os famosos cartazes sobre o feminismo, por exemplo. Meninas entram na escola com o pensamento de que ser princesa é bom, podem acabar saindo de lá odiando todos os homens com seus sovacos cabeludos e gritando palavras de ordem, como, por exemplo, machistas, fascistas não passarão, sem ter a mínima ideia do que realmente significa ser machista ou fascista. Apenas para que não fique nenhum mal-entendido. Eu, como mulher, jamais poderia apoiar a ideia de que os homens sejam superiores a nós. Acredito que homens e mulheres são, sim, diferentes, nem melhores nem piores, uns em relação aos outros, e sim complementares. E quanto ao fascismo, eu gostaria de informar que sou totalmente contra regimes coletivistas. Então, me oponho ao fascismo da mesma maneira que me oponho ao nazismo, ao comunismo e ao socialismo, pois
todos estes regimes têm as características coletivistas que eu tanto desprezo. Agora vamos falar do pluralismo de ideias. Se tem algo que eu posso falar que concordo com as pessoas que se opõem ao projeto, é o fato deles citarem que deve haver um pluralismo de ideias na escola. Só fico me perguntando se, por acaso, essas pessoas pararam para ler a proposta do projeto Escola Sem Partido, que em seu texto diz o seguinte: artigo 2º. A educação nacional atenderá aos seguintes princípios. Inciso 1, neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. Inciso 2, pluralismo de ideias no ambiente acadêmico. Vamos analisar o inciso 1, começando pelo fim. Eu realmente acredito que não é dever do Estado ensinar sobre religião nas escolas. Isso compete à família. Aliás, eu sempre me perguntei por que é que existe a disciplina de religião na escola, uma vez que a maioria das aulas dessa matéria trata sobre todos os assuntos, menos religião. Quanto à neutralidade política e ideológica, eu compreendo que isso possa parecer estranho aos ouvidos de nossos professores, uma vez que é sabido que todas as faculdades de licenciatura têm como principal pensador Paulo Freire, que suas obras diz coisas como, por exemplo, uma das questões centrais que temos de lidar é a promoção de posturas rebeldes em posturas revolucionárias, que nos engajam no processo radical de transformação do mundo. Ou então, antes mesmo de ler Marx, já fazia minhas as suas palavras, já fundava a minha radicalidade na defesa dos legítimos interesses humanos, ambas retiradas do livro Pedagogia da Autonomia. Acredito que depois dessas citações fica claro que para Freire a educação não apenas deve ser ideológica, como adotar a ideologia marxista, que em todos os lugares onde foi implementada gerou fome, pobreza, escravidão e milhões de mortos. E meus colegas, quando se posicionam contra o projeto Escola Sem Partido, apenas estão reproduzindo o que lhes foi ensinado na faculdade. Afinal de contas, eles nem sequer conhecem qualquer outra forma de ensino que não seja o maldito socioconstrutivismo. E aqui eu pergunto novamente a vossas excelências, isso é pluralismo de ideias? Mostrar apenas uma única metodologia é pluralismo? Por que nas faculdades de licenciatura nós nunca ouvimos falar, por exemplo, das artes liberais? Por que a educação clássica é sempre demonizada dentro das universidades? Eu mesma, quando fui concluir a minha especialização, pedi ao meu orientador para fazer uma monografia onde eu pudesse mostrar o desastroso resultado após anos e anos de aplicação do socioconstrutivismo em nosso país. E a resposta que ele me deu foi que ele não poderia orientar este trabalho, porque isso acabaria com a minha carreira. Então, pelo que vi e vivi na minha trajetória acadêmica, eu constatei que o discurso de que devemos ter pensamento crítico vai até um certo ponto. Afinal, devemos criticar tudo, menos Paulo Freire. Não seria isto, sim, a verdadeira lei da mordaça? O projeto Escola Sem Partido não quer proibir que os professores falem sobre o marxismo, apenas que eles não preguem isso como uma religião na sala de aula. Eles também podem falar sobre as suas consequências, como, por exemplo, os milhões de mortos do comunismo. Sobre outros pensadores que apresentam uma linha de raciocínio oposta. Que se apresente os dois lados da moeda, que se conte a história toda e não apenas o pedaço que convém a este ou aquele partido. Este ano, a Universidade Federal de Lavras, em sua aula inaugural, queria obrigar os alunos a assistirem palestras com conteúdo exclusivamente esquerdista. O Escola Sem Partido, em nenhum momento, propôs que as palestras não se realizassem, apenas que a presença dos alunos não fosse compulsória. E ainda, seguindo a linha de raciocínio do projeto, caso a aula fosse compulsória, o correto seria trazer dois professores, um que defendesse a ideia, outro que se opusesse a ela. Não seria isso, sim, o verdadeiro pluralismo de ideias? Por que é algo assim tão impossível admitir que pessoas que não concordam com o pensamento de Freire ou Simone de Beauvoir possam falar, por exemplo? Para finalizar essa minha apresentação, eu quero lembrar que nosso país vem ocupando as últimas colocações no exame PISA. Ano a ano estamos piorando a qualidade da nossa educação. Estamos lado a lado com países como, por exemplo, a Somália. E o pior de tudo, estamos perdendo para a Argentina.
É fato que nossos alunos saem das escolas apresentando o que chamamos de analfabetismo funcional. Ou seja, eles conseguem ler as palavras, mas não conseguem compreender o que o texto significa. E a pergunta final, que eu deixo para vossas excelências, que já notaram que eu gosto de uma perguntinha. Em um país de analfabetos, qual deve ser a prioridade da educação? Ensinar as crianças e jovens a ler, escrever e fazer contas, ou ensiná-los a colocar camisinha e fazer sexo? Muito obrigada. E a pergunta que eu deixo para as duas professoras é a seguinte. Aliás, duas perguntas. Como professora, em sua opinião, qual o maior problema das escolas brasileiras? A doutrinação ideológica, seja ela de esquerda ou de direita, ou a má formação dos professores? A senhora entende que a liberdade de cátedra dá ao professor liberdade plena para fecundar na mente e no coração dos alunos suas convicções pessoais, especialmente suas convicções político-ideológicas? São as duas perguntas que eu deixo para os nossos entrevistados. Muito obrigado, senhor presidente. A senhora Paula Marisa. Paula Marisa, isso. Ele perguntou, só para ver se eu entendi o final da pergunta, a liberdade de cátedra dá condição ao professor de implantar na mente e no coração do aluno suas convicções pessoais, políticas e ideológicas. É esse o final da pergunta. Liberdade de cátedra é a liberdade que o professor tem de ensinar usando o método que ele achar melhor, o que é diferente de liberdade de expressão. Liberdade de expressão é a pessoa poder falar o que ela quiser. O professor de química não pode entrar na sala de aula e ensinar português. Ele não tem liberdade de expressão. Seria a mesma coisa que entrar num táxi e pedir para ir para o centro da cidade e o motorista levar para outro bairro, porque ele tem liberdade de direção. Não são coisas que não existem. A liberdade de cátedra é a liberdade que o professor tem de escolher o método. Quanto a implantar as convicções pessoais do professor, eu entendi, é isso que eu entendi da pergunta. Se o professor pode implantar as convicções, eu, como professor, implantar as minhas convicções pessoais, políticas e ideológicas na cabeça do meu aluno, esse não é o meu papel. Eu estou ali para ensinar a matéria que o Estado me pagou para ensinar. Eu, como professora de educação física, eu não tenho que ensinar para ele qual é o candidato que eu gosto, se eu gosto desse candidato, desse partido. Isso daí eu faço na minha vida particular, na minha rede social, com os meus amigos numa mesa de bar, onde eu vou ter a liberdade de expressão. Na sala de aula eu tenho a liberdade de cátedra para ensinar ele a chutar uma bola da melhor maneira que eu achar. Ou ensinar ele as regras do basquete, ou sendo um professor de português, ensinar ele a gramática. Não é papel do professor ensinar convicções pessoais na sala de aula. Isso não é papel do professor, definitivamente. Se o maior problema do país é a má formação dos professores ou a doutrinação, uma coisa está ligada à outra. Justamente pela má formação dos professores é que existe a doutrinação. Porque o grande sucesso, a grande sacada desse método é que os doutrinadores não sabem que estão doutrinando porque eles acham que aquilo é um método de ensino. Eles acham que pegar uma reportagenzinha da Folha de São Paulo e dar para o aluno ler e circular a letra S é dar aula de português. Quando, na verdade, o que ele está fazendo por ali, talvez inconscientemente, eu acredito que na maioria das vezes os meus colegas fazem isso inconscientemente, por inocência, não é por maldade, tá, pessoal? Eu não acho que os professores, alguns pode ser, mas é um percentual muito pequeno. Eles não fazem isso por maldade. Os professores são formados já na doutrinação e eles acham que isso é dar aula. Eles já não conhecem mais outro método, porque o aluno é visto como um coitadinho da pedagogia do oprimido, que é oprimido pela cultura burguesa do professor, que antigamente obrigava a ler, por exemplo, Machado de Assis, que é da cultura burguesa, e ele não pode ser oprimido a fazer isso. Resultado, o que a gente tem que valorizar é o saber do aluno, o saber que ele traz de casa, a sua realidade. Se é para valorizar o saber que ele traz de casa, ele não precisa vir na escola, fica em casa com o saber dele lá. Muito bem. Passo às considerações finais agora.
para os nossos preletores. Obrigada. Eu gostei da fala do deputado Alan, que nos contou sobre um tempo em que o professor era autoridade na sala de aula, em que os alunos aprendiam. Esse tempo foi anterior a Paulo Freire, com a sua pedagogia do oprimido. Hoje, o aluno não tem mais que obedecer ao professor. O professor não tem autoridade porque Paulo Freire acha que a imposição da figura de autoridade do professor em sala de aula é autoritarismo. Ora, se eu não posso cobrar dos meus alunos que eles se esforcem, por que eles vão se esforçar? Se todo final de ano eu tenho que fabricar notas no caderno dele, porque o governo precisa ter um índice de aprovação, e o que eu estou falando aqui, eu falo por experiência, pois eu dei aula desde o primeiro ano do ensino fundamental até o segundo ano do ensino médio. Eu dei aula em escola pública municipal e estadual. Eu vi doutrinação na escola municipal desde a primeira série até o último ensino do ano médio, e inclusive na faculdade católica. Na faculdade católica que eu estudei, eu tive aulas de doutrinação na pós-graduação. Então, que existe a doutrinação, existe. E por que os meus colegas insistem em dizer que ela não existe? Porque da mesma maneira que o peixe não tem consciência da água que o cerca, porque aquele é o mundo dele, para ele aquilo é natural, os professores já não conseguem mais ver a doutrinação que está escancarada na cara deles, porque é uma verdade onipresente, onisciente de um partido invisível. E embora a minha querida colega não saiba, ela acabou de reproduzir o discurso de Antônio Gramsci. Basta ler os livros dele. E a pergunta que ela faz sobre o que é que está por trás desse partido, a escola do Partido Único, sobraram 7 minutos na sua fala. Por que a senhora não nos brindou com seu conhecimento acerca da lei? Acredito que a senhora tenha lido toda a lei e poderia nos mostrar ali, item por item, aonde ela está ferindo a liberdade do professor. Eu já li o texto mais de 10 vezes. Venho produzindo conteúdo sobre esse assunto, especificamente escola sem partido, já faz 3 anos. Eu sou professora, estava na sala de aula. Em nenhum momento eu me senti ferida por nada do que está escrito lá, porque, além de ver os meus colegas doutrinando com aqueles trabalhinhos infames que enchem a hora de aula porque eles não querem dar aula, ficam passando filminho com a desculpa de que estão ensinando o pensamento crítico para os alunos, quando, na verdade, o que eles querem é preencher o tempo para não dar aula. Essa é a verdade. Todo professor que está me ouvindo aqui sabe muito bem disso. Pode até não admitir, mas sabe. Quero agradecer. Ali, provavelmente, ele é apoiador da Escola Sem Partido, porque traz o cartaz ali, Escola Sem Ódio. O Brasil não é da esquerda, do centro ou da direita. E é justamente isso que o Escola Sem Partido quer. Porque hoje a escola está na mão da esquerda. Nós não queremos a esquerda nem a direita. Eu sou tão contra o professor que vai dar aula com a camiseta do Che Guevara, quanto um professor que vai dar aula com a camiseta do Bolsonaro. Escola não é lugar de fazer política. Nós temos que ser neutros. E quando formos apresentar um tema político, nós temos que apresentar os dois lados. O que tem de tão ruim nisso? Até agora, eu só ouço professores dizendo que fere os direitos, que fere os direitos. Me digam aonde, me mostrem. Eu vim aqui, mostrei todos os meus argumentos, não com base nas minhas opiniões. Eu não fiz acusações ao Léo. Eu provei aqui, através de pesquisas científicas, o quanto um professor pode sim influenciar um aluno, mesmo que inconscientemente, e mostrei como isso acontece no dia a dia das escolas e das faculdades. O grande problema da educação no Brasil é que as pessoas vivem dizendo que o problema é a educação, mas se fizer a pergunta para a mesma pessoa que respondeu que o problema do Brasil é a educação, quantos livros ela leu, ela não vai saber dizer, porque a maioria das pessoas no nosso país não lê um único livro por ano. Outra coisa que eu acho interessante é falar que o problema do Brasil é o investimento em educação. Os senhores sabiam que o investimento na universidade pública brasileira é maior do que na Coreia do Sul? Sabiam desse dado? E por que lá a educação é tão melhor? Será que nós devemos criticar tudo, menos o método? Porque ninguém questiona esse maldito socioconstrutivismo que está destruindo a inteligência das nossas crianças. É só isso que eu quero saber. Muito obrigada. Muito bem.